Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar aqui já no comecinho, já entrando aqui, mostrar para vocês como que tá bonita essa descida onde a gente plantou moreia e esse íris da praia, que esse é do lilás. Já faz alguns dias que ela tava para abrir a flor dela e hoje ela abriu. E como eu tenho duas dela, uma de cada lado aqui na entrada, então a gente plantou ela no mesmo dia e por esse motivo elas abriram todas juntas, tanto essa desse lado quanto a do outro lado. Tem bastante flor. E essa planta, ela tem uma forma de propagação bem diferente. Ela é uma florzinha bem delicada, né? Ela não dura muito, principalmente aqui onde é um lugar que bate muito sol, o sol aqui é bem forte. E a forma de propagação dela é exatamente assim, olha. Ela dá as flores, né? Daí pesa na ponta da flor, aliás, na ponta da folha, e cai no chão. Ali onde tem as flores é onde vai sair a muda. Então a flor seca e começa a formar a muda. E por isso ela pesa e fica já caída no chão. E conforme a muda vem e começa a vir as raízes, é onde ela já vai enraizando no chão. É um mecanismo da planta, né? E é uma forma de propagação dela. Por isso que todas as flores, olha, ela sai bem na ponta da folha. Eu já mostrei aqui em alguns outros vídeos, né, como que é feito. Inclusive a gente já tirou várias mudas também, né, do ano passado. Já vai fazer 1 ano e meio mais ou menos que ela está plantada aqui. E é uma planta bem rápida, ela gosta de bastante água. Mas ela se desenvolve bem mais rápido com a chuva, água de chuva. Todas as plantas praticamente é assim. Você pode vir regar, você só vai estar fazendo a manutenção, na verdade, da planta. Mas quando chove é quando elas começam a ficar, desenvolver e encher bem rápido. Aqui também a gente tem várias moreias, né, onde a gente quis fazer esse paisagismo aqui na descida, para a entrada aqui assim ser dessa forma, né? Fica cheia de flor do jeito que tá aqui agora. E são plantas que dão flor o ano inteiro. Menos a íris, né? Essa lilás que eu mostrei, que ela é uma planta anual. Ela só dá aquelas flores agora no final do inverno, né? Que a gente agora tá no mês de agosto. Então ela dá a floração dela mais ou menos nessa época. Já a moreia não, ela tá sempre com flor. Sempre florida. Ali é o ipê branco que eu plantei também, ó como que ele já tá ficando bem grandinho. E tá bem seco, porque acho que já vai fazer uns 20 dias que não chove. E esse ano até que tá chovendo bem. Mas agora tá... já faz alguns dias que não tem chovido, então tá bem seco aqui por tudo. Eu acho que já vai fazer mais ou menos 1 ano e meio, ano retrasado, que ficou bem seco também por aqui. A gente tinha que fazer muita rega. Aí mais tarde eu vou estar subindo lá e vou estar regando tudo também. Apesar da previsão de chuva para esse final de semana, né? Aqui também a gente já plantou algumas orquídeas. Essa daqui é do gênero da Catasetum, né? Ela agora está em dormência. Aliás, ela já está praticamente saindo da dormência, porque ela já começou a soltar os brotos, né? E essa daqui é aquela mais comum de supermercado, né? Que a gente compra. Essa aqui é a Phalaenopsis. E ela já está cheia de haste floral, né? Ela está na época de floração também. Mais um pouco aqui de Catasetum. É uma planta bem bonita, porém ela é bem diferente, né? Ela é uma orquídea mais exótica.
E olha ali, ela tá começando a sair da dormência agora. Ela fica praticamente o ano todo dessa forma, sem folha nenhuma, e somente com essas raízes assim, né? Que é onde ela faz a captação de água, de sereno, né? Que orvalho da noite, é a forma que ela se alimenta e faz o reservatório de água dela. Aqui nesse coqueiro também a gente colocou uma moita aqui bem grande dela, olha. Eu acho que é um dos maiores que eu já vi. Ela tá bem grande, bem formada. Já faz algum tempo também que a gente colocou aí. Já tá bem adaptada. Daqui a pouco ela vai se prender bem aqui no coqueiro, né? E é uma planta que ela tá com muitos bulbos. E assim que ela começar a encher de folha, ela vai ficar bem grande, bem bonita. A gente tinha também esse tronco aqui, onde ela tinha alguns catacetos também. Aí eu encostei ele aqui perto da goiabeira e coloquei essas suculentas também, né? Aqui eu pretendo tá colocando mais orquídeas. Eu sempre vou lá pro Olambra, então eu sempre trago de lá, né, algumas orquídeas. Então eu tô deixando ele bem vazio assim, para tá colocando orquídea quando eu comprar lá. E como ela tem essa goiabeira e ela tem bastante folha, vai ajudar também para dar um pouquinho de sombra ali e tá protegendo as orquídeas para não tá queimando. Aqui é onde a gente tem um pouquinho mais de moreia, né, nessa subida, que vai ser um outro canto que vai ter um corredor aí também. A pata de vaca também lá em cima tá bem com flor, que é a época dela agora, né? Aquele cacto sem espinho também que a gente plantou ali. Eu acho que vai sair ainda o vídeo dele, eu acho que eu ainda não coloquei. Eu gostei muito dele, desse cacto, né? Então, como ele é uma planta que ela não é muito invasiva e também ela não tem espinho, eu quis colocar ela ali. E essa entrada aqui, olha, que tem essa primavera, eu vou mostrar para vocês como que ela tá florida. Tá tudo bem florido aqui, tá tudo muito bonito. Logo chega a primavera também, né? Já tá perto da primavera, mês que vem já muda de novo, né, para setembro. E logo a primavera já tá aí também. A primavera é uma época muito boa, né? Sempre começa já a ficar aquele calorzinho, já dá uma animada. É bom quando tá aquele tempo bem fresquinho, né? Tá sol, porém dá aqueles ventos, fica aquela brisa, é gostoso. Mas quando vem aquele sol, a onda de calor, então ninguém merece, né, gente? Pelo amor de Deus. E hoje eu vou estar fazendo aqui também um bolo bem gostoso. É um bolo bem facinho de fazer, é um bolo de banana. Vai com uma calda que a gente faz com caramelo. Ela é bem rápida também de ser feita, fica uma delícia esse bolo. Tem outras flores aqui de baixo também que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que tá com... Saiu bastante flor também aqui, né, nessa trepadeira. Onde eu já tenho mostrado aqui em alguns vídeos. Que ela já estava cheia de flor para abrir. E essa planta, ela forma esse cacho. Ela dá a flor dela nesses cachos. E é uma flor muito bonita. Ela enche de beija-flor. Toda hora vem um beija-flor aqui, né? Que eles... É como se fosse um copinho ali que tem o néctar que eles gostam, que fica ali dentro. E saiu bastante, ó. Ela encheu de flor. Várias pencas, vários cachos, né? De florzinha. E como eu já falei nos outros vídeos, essa planta ela é bem
bem nova aqui ainda, né? Ela não tem nem um ano aqui. E eu imaginava que ela fosse levar para mais de 2 anos para estar saindo flor. Imaginava que ela ia ter que pegar um bom espaço, né, para depois ela começar a floração. Mas não, um pedacinho que ela já se alastrou aqui onde a gente fez esse pergolado, né? Ela já começou a florir, olha. Eu acho essa flor muito bonita, porém ela é bem difícil de achar para comprar, né? Ou a gente compra assim pela internet. Nesse caso aqui eu fui buscar lá na Alhambra, que lá com certeza você vai achar. Qualquer tipo de planta que você estiver procurando, que você achar que tá difícil, ou é internet ou é lá no Alhambra. Lá no Alhambra tem de tudo. Então toda vez que eu procuro uma planta que eu sei que vai ser um pouquinho difícil de achar numa floricultura, então eu já vou para lá e lá eu tenho certeza que eu vou achar. Mais uma Phalaenopsis aqui também, que tá com uma haste floral. Essa planta também ela ficou um bom tempo lá na minha horta e ela quase não dava flor, né? Ela ficava bem no sol, aguentou bastante o sol, mas depois que eu trouxe ela pra cá, ela começou a florir bastante. E aqui, olha, mais cachos daquela flor, só que do lado de fora. Ela tá bem cheia, né? Tanto por dentro quanto por esse lado. E aqui eu tô mostrando pra vocês de uma forma que dá pra ver um pouquinho melhor, um pouquinho mais de claridade, né? Aqui do lado de fora dela. Olha o tamanho que fica o cacho da floração dela. É uma planta muito boa para pergolado, né? Porque ela é uma planta que não tem problema nenhum com toxicidade, né? Ela não faz mal, não tem problema nenhum nem nas folhas e nem nas flores. Então seria uma boa opção para pergolado. Esse morango aqui também eu já fiz vídeo dele, né? Quando eu estava formando esse vaso com eles, porque eu já tentei colocar várias vezes aqui no chão, mas não deu certo. Então eu comprei outras mudas e agora eu coloquei nesse vaso. É um vaso em forma de barril, né? Ele é um pouquinho maior, por esse motivo eu coloquei aí, para ela estar formando uma moita bem grande aí dentro, né? E dessa forma ele vai dar bastante fruta. Comprei também mais esse cacto. Ele é bem espinho, ele tem bastante espinho, ele é bem espinhoso. E eu vou colocar ele num lugar que seja um pouquinho mais afastado, para não ter perigo, né? Essa flor também eu comprei, eu não sei qual é ela, mas eu desconfio que seja uma que fica bem grande. Não tenho certeza ainda, eu vou pesquisar bem e depois eu vou, conforme ela for crescendo e eu for fazendo o vídeo dela, eu vou comentando com vocês. E essa florzinha aqui eu comprei lá no Alhambra também, a última vez que eu fui lá. Eu achei muito bonita a cor dela e ela já saiu bastante flor, olha. Quando eu comprei ela veio com algumas flores, né? Mas agora ela já carregou. A cor dela é muito bonita. Eu olho para ela, eu imagino que ela seja tipo uma graminha, né? Mas eu não sei qual que ela é. Pessoal, para quem gosta de planta, esse é o canal. Porque o que tem de planta aqui
Eu viro e mexo, eu tô comprando uma. Toda vez que eu passo no mercado aqui perto de casa, eles vendem bastante planta lá também. E como é bem baratinho, né, os vasinhos, eu tô sempre trazendo uma, colocando uma flor aqui diferente. Aqui também eu já tinha colocado há algum tempo. E essas suculentas aqui, elas são um pouquinho mais demoradas. Essa orelha de gato aqui, ela fica bem bonita, com as pontinhas dela bem marrom. Só que ela tem que ser também colocada no sol pleno, porque eu já tive ela na sombra e ela não fica bonita assim, sabe? Bem compactada, ela estiola e fica bem diferente, né, da característica dela, que seria uma planta bem mais compacta e com as pontas bem marrom. E agora eu vou estar começando a fazer o bolo. É uma receita bem fácil de fazer e acompanhe o passo a passo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente vai começar aqui, ó, já deixei minha forma. Eu vou fazer direto nela, não precisa fazer uma panela separada. A gente vai começar aqui pela parte da calda caramelizada. Nós vamos estar usando 2 xícaras de açúcar. Aqui eu já deixei as bananas picadas, são 4 bananas. Piquei elas ao meio e elas vão ficar por enquanto reservadas. Vamos usar também meio copo de água. Metade desse copo é equivalente a 120 ml. Aqui com a forma ainda o fogo apagado, a gente já vai colocar aqui as 2 xícaras de açúcar. E já vou colocar também a água. Vamos misturar bem, deixar essa açúcar bem dissolvida. E eu vou estar usando aqui essa colher de pau, porque eu prefiro estar usando assim, né, de pau e não a de silicone, nem a de alumínio, porque como vai ser uma calda que vai abrir fervura e ela vai ficar bem quente, então o mais recomendável é estar usando esse tipo de colher. Agora eu vou estar aqui acendendo o fogo, para a gente já começar a deixar ela esquentar. Eu vou estar fazendo aqui com vocês mais o passo a passo dessa calda do caramelo, né? Que é uma parte um pouquinho mais complicada. E muita gente também que de repente não tem muita prática com cozinha, às vezes pode ser que se perca um pouco no preparo dessa fase, né? Dessa parte. Então eu vou estar aqui mostrando um pouquinho mais e dando umas dicas também para como a gente vai estar desenformando esse bolo depois. Algumas pessoas até evitam de fazer esse bolo, acham ele um pouco difícil por causa da hora de estar desenformando. Mas fica aí no vídeo até o final, que quando chegar nessa parte que a gente vai ter que estar desenformando o bolo, eu vou estar mostrando para vocês qual que é o ponto certo da gente estar fazendo isso. Não é difícil de estar fazendo, é bem fácil. É só seguir direitinho o passo a passo e mesmo sem experiência você vai estar conseguindo fazer. Nós vamos começar pela calda, porque assim a gente já consegue deixar ela reservada, né, esfriando, enquanto nós vamos preparar o bolo. O bolo eu vou estar batendo no liquidificador, é um bolo muito fácil também, uma receita bem rápida, fica super fofinho o bolo, fica uma delícia, é uma receita muito boa. E na próxima etapa, assim que a gente terminar essa calda, nós vamos começar a fazer o bolo.
Agora ela já está começando a ferver. E a partir desse momento nós não vamos mais mexer. Tem que estar mexendo o tempo todo enquanto não ferve. Assim fica diluindo o açúcar. E quanto mais diluído ele tiver, melhor. Quando ele começa a ferver, não pode estar mexendo mais, porque senão ele vai açucarar. Vai virar um torrão de açúcar e você acaba perdendo a receita. Eu já deixei aqui, olha, fervendo por mais ou menos uns 5 minutos no fogo alto. E já engrossou bem e começou a escurecer. Já está escurecendo bem. Quando chega nesse ponto, nós podemos pegar a colher e mexer, mas bem de levinho, só para misturar. Conforme você vê que tem uns pontos nela que fica escuro, pega a colher e mistura. Porém, não mistura rápido, é só um pouquinho, bem devagarzinho. Para não correr o risco dele virar torrão. Já aconteceu comigo, acho que uma vez ou duas, que eu mexi e do nada, de uma hora para outra, ele açucarou, a calda açucarou. Pode também estar pegando a forma do jeito que eu estou fazendo e mexer ela assim com a mão. Mas, como é muito quente, tem que tomar bastante cuidado. Quando ela já está bem grossa e começa a escurecer, é a hora que a gente tem que estar mais atento. Porque nesse momento você tem que estar tomando cuidado para ela não queimar. Ela já está escurecendo bem. Por enquanto ainda está no fogo alto. Vou dar mais uma mexidinha aqui devagar para ela misturar. Essa é uma calda de caramelo que dá para usar em pudim. Outras receitas também que pede-se para estar colocando a calda de caramelo. É uma receita que pode estar usando em qualquer tipo de sobremesa. Já dei mais uma mexida aqui também com a colher, bem devagar. E agora esse momento é que a gente vai estar baixando o fogo. Deixa mais um pouco. Mexe mais um pouquinho. E vocês podem reparar que toda vez que eu coloco a colher e mexo, ela já começa a formar essa espuma. Se mexer com mais força, é aí que ela corre o risco de açucarar. Nesse ponto já está bom. A gente já pode estar apagando o fogo e vamos esperar
ela esfriar um pouco, né? Pra gente tá pondo a banana. A minha já esfriou aqui um pouquinho, já sumiu todas aquelas bolhas aqui de cima. A gente agora pode estar mexendo. E eu já vou começar aqui colocando as bananas. A hora que estiver colocando, é só colocar a banana com a parte assim de dentro para baixo. Para quando a gente estiver desenformando, essa parte ficar aparente, que é na parte de cima do bolo. Ela já começa até a ferver ali um pouco, né? Porque tá um pouco quente. E ela começa a cozinhar a banana. Mas é só deixar assim, colocar desse jeito. Não tem problema se ela começar a ferver. Se você quiser esperar ela esfriar totalmente para estar colocando as bananas, também pode. Agora a gente vai estar começando aqui a fazer a massa do bolo. Eu vou estar batendo essa massa no liquidificador. E essa massa ela vai utilizar 3 ovos, 1 colher cheia de margarina, 2 xícaras de açúcar e 1 copo com 240 ml de leite. Vamos colocar os ingredientes aqui no copo do liquidificador. Vou começar pelos ovos. As 2 xícaras de açúcar. A margarina. E o leite. É uma receita bem econômica, vai poucos ingredientes e fica uma massa maravilhosa, uma massa super fofinha. Parece aquele bolo algodão. Vou começar a bater ele aqui na velocidade alta. Vou deixar ele batendo mais ou menos uns 10 minutos. Enquanto isso, eu já acendi o meu forno e vou deixar ele pré-aquecendo 15 minutos no fogo alto. Quanto mais quente tiver o forno, quando a gente colocar o bolo, melhor vai ser e ele vai crescer mais rápido e vai ficar mais fofinho ainda. Já deixei bater aqui os 10 minutos. E agora a gente vai colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Essas tigelinhas, elas são equivalentes àquelas xícaras com 240 ml. Deixa ela bater bem. A gente pode também estar dando uma inclinada aqui no liquidificador para estar conseguindo bater melhor. Pode estar batendo por uns 3 minutos. Agora que o meu já bateu, eu vou estar colocando aqui 1 colher de fermento em pó.
E vou continuar batendo um pouco só para estar misturando o fermento. Agora é só tá pondo na forma. E para vocês verem como essa massa ficou bem levinha, exatamente pelo tempo que a gente bateu ela no liquidificador. Vou estar colocando aqui uma pitadinha de canela em pó. Quem não gosta não precisa colocar, é opcional. Vou levar agora para o meu forno pré-aquecido por 45 minutos. E agora aqui com 10 minutos de forno, ele já cresceu bastante. E esse é o efeito que dá se a gente deixar o forno bem aquecido. Já retirei o meu bolo do forno e olha para vocês verem como ele cresceu. Ele até abriu ali no meio. E ele ficou bem alto. Ele até abriu ali no meio. Mas daqui a pouco ele vai esfriar e ele murcha sozinho. E daí ele fica mais certinho para a gente poder estar desenformando. Agora ele já esfriou um pouquinho. Já abaixou aqui essa parte do meio. Para a gente poder estar pondo ele aqui nesse prato de bolo. É onde eu vou estar desenformando ele. E é como eu falei para vocês no começo do vídeo. Não tem segredo. É só pegar uma faquinha, passa em volta da forma do bolo, né, para ele soltar da forma. E soltar o bolo da forma, chacoalhando ele, como quando a gente está fazendo pudim. Quando a gente faz pudim, a gente solta o pudim que a própria calda solta. E daí, nesse ponto, já é um ponto bom para a gente estar desenformando. Lembrando que para não ter perigo dele estar quebrando, não pode desenformar ele depois que ele estiver esfriado. Esse bolo tem que estar ainda morno para estar virando, senão ele vai quebrar. Agora, para facilitar eu estar desenformando esse bolo, eu coloquei ele aqui numa superfície mais reta e é só estar colocando o prato de bolo assim em cima dele. Segura bem e vira. Como a gente já soltou ele antes, é só deixar ele aí que ele vai cair sozinho. Não precisa mexer. Deixa um pouquinho só para a calda tá escorrendo também em cima dele. E agora é só retirar a forma. Tô mostrando aqui para vocês verem como ficou ali. Já ele tá com bastante calda ainda. Vai infiltrar um pouco na massa. Vou retirar aqui com um pano também, porque a forma ainda tá bem quente. E pode também estar fazendo um pouco daquela calda à parte, para quando estiver consumindo, aí é só colocar ela por cima do bolo. Ficou dessa forma. Agora eu vou estar ajeitando aqui para vocês verem como ele ficaria muito bom para um café da tarde. Qualquer momento do dia, qualquer ocasião, você pode estar fazendo um bolo desse. Ele é muito bom, muito gostoso, fácil e rápido de fazer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham gostado da receita.
se inscreve no canal, deixe seu like, para você não estar perdendo nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante vindo por aí, mais receitas bem fáceis para vocês. E até o próximo vídeo.